Graça e paz, amados queridos irmãos, estamos iniciando aqui mais um vídeo no canal Apologética, o verdadeiro Evangelho de Deus. Entre e se inscreva no nosso canal para conhecer tudo sobre as seitas e heresia e também conhecer o verdadeiro Evangelho de Deus. Se inscreva para receber notificações. Me chamo Alex Pessoa e o tema de hoje é sobre o mormonismo, a história do mormonismo. Vamos conhecer junto e comparar dentro das escrituras toda a história do mormonismo e ver se está em conformidade à palavra de Deus. Está curioso? Você que é mormon ou você que pretende ser uns mormon, ou você que estuda com o mormonismo, você sabe o verdadeiro significado do que eles ensinam, o verdadeiro estudo, o verdadeiro Deus do mormon, o verdadeiro Jesus Cristo, a verdadeira doutrina. Será que estão em conformidade à palavra de Deus? Não? Tá curioso? Vamos lá? Vamos conhecer? Roda aí! Mormonismo, né? O assunto de hoje, a série Mormonismo, né? Se você conhece o mormonismo, ou se você está estudando com os mormons, ou você tem interesse de conhecer os mormons, né? Antes de entrar nessa denominação, vamos conhecer tudo sobre o mormonismo e ver se está seus ensinamentos, ver quem é Deus, ver quem é Jesus Cristo, né? E ver se seus ensinamentos estão dentro das escrituras sagradas. Então, antes de começar, é lógico que eu vou botar aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada do Estado 58, de Estado membro conjuntos das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Está aí na tela. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudança de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, né? Isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Então é com esses direitos que nós iniciamos, né, esse assunto, deixando bem claro, não sou contra o mormonismo, amo todos os mormons, né? Tenho conhecido mormon, né? E também a questão aqui é apenas teológica, né? A questão aqui é doutrinária, teológica, né? Não é pessoal, né? E sim, vamos apenas pegar o que os mormons ensinam nas suas próprias literaturas e vamos mostrar a vocês e ver se tem conformidade com a palavra de Deus ou não. Aí depois disso, você conhecendo, cabe a você tomar uma decisão, né? Se quer ficar no mormonismo, se quer conhecer o mormonismo, né? Ou se quer, né, verdadeiramente procurar a verdade nas escrituras. Então tudo começa sobre o mormonismo com um fundador, né? Nós temos nosso fundador, que é Jesus Cristo, né? Que fundou sua igreja junto com os 12 apóstolos, né? O mormonismo não é diferente. Seu fundador é Joseph Smith Jr., né? Vamos conhecer. Joseph Smith Jr. era filho de Joseph Smith Senhor, né, e Lúcia Smith, né? Joseph Smith Jr., o profeta, em 1816, ele era conhecido no povo de Palmeira, em Nova York, simplesmente como José Smith. Aquele seria o futuro profeta dos mormons. Nasceu em Sharon, estado de Vermont, nos Estados Unidos, a 23 de dezembro de 1805, sendo o quarto filho de Joseph Smith Sr., né, e Lúcia Smith. Então, logo ao chegar ao mundo, Joseph Smith ele encontrou duas circunstâncias adversas, né? Primeiro, seu pai, que morava em um ambiente, eles viviam em um ambiente em que viveria, né, um ambiente
né, naquela época, né? E segundo o Walter Martin, um dos maiores heresiologistas do mundo. O que é heresiologista, né? Heresiologia, né? Heresia, escolha, né? No sentido bíblico, adotado, né? Falsas crenças, né? Logo, um estudo, né? É uma das áreas teológicas, né? Sistemática tem por finalidade combater ensinos considerados heréticos, né? Aos ensinamentos ortodoxos de uma fé religiosa. Então, Walter Martin, em sua obra O Império das Seitas, volume 2, na página 56, né, ele vem dizendo que Joseph Smith, o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né, ele diz: o velho Joseph Smith era um místico que passava grande parte de seu tempo a procurar imaginários tesouros, né, escondido, sendo obcecado em particular pelo Capitão Kidd, né? Além disso, algumas vezes tentou imprimir dinheiro falso, o que pelo menos numa ocasião levou ao confronto com a polícia local. É claro que esses fatos são de conhecimento geral e qualquer mormon bem sabe disso. O Walter Martin continua: ademais existe ainda testemunho do juiz Daniel O'Donnell, né, da Câmara de Windsor Vermont, né, e antigo vizinho da família, né, Smith. Há um registro, né, em inúmeras revistas, histórias, magazine, o Walter vem falando, né, de 1870, no qual esse juiz afirma que Smith era de fato um caçador de tesouro, né, e havia se envolvido com um tal de John Donning, né, para fabricar dinheiros falsos, né, mas confessou ser culpado e denunciou o próprio cúmplice, conseguiu livrar-se da pena, né. Então o juiz, né, O'Donnell, afirma que Smith era de fato um caçador de tesouro, né? Será que isso é verdade? Sim, os próprios mormons dizem nos seus livros, né, de história da igreja, a busca do tesouro. Os próprios mormons, né, eles reconhecem, né, essa verdade, e eles dizem o seguinte: os críticos de Joseph Smith frequentemente procuravam desacreditá-lo, chamando de caçador de dinheiro ou caçador de tesouro, em vez de negar a acusação. Ele diz que Joseph Smith, em vez de negar a acusação, reconheceu em sua história oficial que Josiah Story, né, o encontrou em 1825 para auxiliar em empreendimento de caça ao tesouro no norte do estado da Pensilvânia. Storiel queria ajudar Joseph, né, porque ele tinha a reputação entre alguns de seus vizinhos de ser um vidente, né, alguém que poderia olhar uma pedra especial e localizar objetos perdidos, né, ou ocultos, né, visões. Evidente fazia parte da cultura de qual Joseph Smith foi criado, né? Você vai encontrar isso na história da igreja, a busca do tesouro. Ele está aí na pré-história, na biblioteca do Mormon, nesse aplicativo aí. Também está aí no link da descrição, caso você queira dar uma conferida, né? Então você vê aí de onde tem essas ideias, né, heréticas, né, do fundador, caçador do tesouro, tinha visão, era vidente, via coisas ocultas. Será que vem coisas ocultas por aí? Vem sim. Vamos continuar aqui com o relato de Joseph Smith, né? Ele relata num História Smith, tá aqui nesse livro do Mormon. O seu relato está aqui no livro do Mormon. Ele relata
na história Smith, né, ele vai relatar o seguinte, né, no decorrer do segundo ano após nossa mudança para Munster, houve no lugar onde moravam um alvoroço, né, incomum por questão religiosa. Começou com os metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Veja que ele chama a metodista de seita e outra seita. Em verdade, toda a região parecia afetada por esse alvoroço e grandes multidões uniu-se a diferentes grupos religiosos, o que criou considerável agitação e divisão entre o povo, né? Clamando alguns eis aqui e outro eis ali, uns contendia pela fé metodista, né? Outros pela presbiteriana e outros pela batista. Essas são as três denominações que tinha na época de Joseph Smith: metodista, a presbiteriana e a batista, cuja ele cita o nome de seita, né? Ele continua: nessa época eu estava com 14 anos de idade, a família do meu pai foram convertidos na fé presbiteriana, né? E 4 deles uniram-se a essa igreja, a saber, a minha mãe Lucy, o meu irmão Ryan, né, e Samuel Erison, né, e minha irmã Sofonia. Durante esses dias de grande alvoroço, minha mãe foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Mas, embora os meus sentimentos fossem profundos e muitas vezes perguntei, ainda assim, conservei afastado de todo esse grupo, embora assistisse às suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Com o correr do tempo, inclinei-se meu tanto para a seita metodista, né? E sentia algum desejo de unir-me a eles, mas tão grande era a confusão e a contenda entre as diferentes denominações que para algum jovem como eu, tão inexperiente em relação aos homens e às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado, né? Eles alvoroçava-se bastante, tão grande e incetantes era com o clamor e o tumulto, né? Os presbiterianos, né, eram decididamente contra os batistas e os metodistas, né? Em meio a essa guerra de palavras e divergências de opiniões, grupos estão certos ou estão todos iguais ou errados, né? Qual dentro desses grupos está certo, ele diz, né? Ou está todos igualmente errados, né? Se algum dele é correto, qual e como poderei saber, né? História de Joseph Smith, você vai encontrar no livro do Mormon, Doutrina e Convênio, tá lá na sua história, né? 4 até o 10, né? Então, Joseph Smith aqui, ele tinha sério problema em saber qual a igreja verdadeira e qual ele ia se unir, né? Se era a metodista, a batista ou a presbiteriana, né? Estavam todas três discutindo qual era a verdadeira e ele não sabia qual unisse a nenhuma das três. Então daí vem a primeira visão do caçador de tesouro, né? Joseph Smith, primeira visão em 1820, com 14 anos de idade. Deus Jesus Cristo em forma humana apareceu a ele, né? Tá lá essa primeira visão, tá lá na também história de Joseph Smith do 1, né? História de Joseph Smith 1, 14 ao 20 e a pérola de grande valor. Tá tudo isso aqui no livro dos Mormons, né? Vamos lá, a primeira visão, o relato dele, o que é que ele diz?
Diz lá, né? Foi numa manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820, era a primeira vez na vida que fazia tal tentativa, né? Pois em meio a todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Ele relata: um deles falou-me, chamando pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve. Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estavam certas, a fim de saber a qual me unir. Ele está falando aqui, se referindo à metodista, a presbiteriana e a batista, né? A qual ele queria saber a unir, né? Portanto, tão, né, no 18, portanto, tão logo me encontrei o suficiente para poder falar. Perguntei ao personagem que estava na luz acima, né, de mim, qual de todas as seis estava certa, né? Pois até aquele momento jamais me ocorreria que todas estivessem erradas, né? E ao qual me uni. 19. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas, e o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, né? Que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximam de mim com os lábios, né? Mas seu coração está longe de mim, e ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo a aparência de religiosidade, mas negam seu poder. No 20, novamente me proibiu de unir-se a qualquer delas. Aqui Deus e Jesus Cristo proibiu Joseph Smith, né? Tá lá na história, Joseph Smith História, né? Do 1, né? Joseph Smith História 1, 14 ao 20, e também na Pérola de Grande Valor, na página 53 a 56, né? Agora preste atenção. Ele diz aqui que teve essa visão, Joseph Smith, né, do pai e o filho, apresentou a ele, e ele perguntou qual a três denominações daquela época ele queria unir-se, né, e o pai o negou, né. Deus Jesus disse que ele não unisse a nenhuma, porque todas estavam erradas. Agora presta atenção, tem outra revelação recebida por Joseph Smith, visões a respeito dessa visão, né, da primeira visão. Outras publicações pelos próprios mormons relatam essa suposta visão de maneira já diferente, né? Isso levantaria dúvidas sobre a sua veracidade, né? Sua verdade. Será que ele viu Deus e Jesus Cristo mesmo? A segunda visão vem de Brigham Young, né? Brigham Young diz que o Senhor, né? Brigham Young é um dos os caras fortes também, né? Depois de Joseph Smith vem ele, Brigham Young, diz que o Senhor não veio com exércitos do céu em poder e grande glória, mas ele enviou seu anjo, a mesma pessoa obscura, Joseph Smith Jr., que mais tarde tornou-se profeta vidente e revelador, e lhe informou que não deveria ajuntar-se a nenhuma seita religiosa dos seus dias, pois todos estavam erradas. Olha a contradição de outra visão de Joseph Smith. Brigham Young, ele vem dizendo, né, que foi um anjo que apareceu a ele, né, segundo o próprio relato de Joseph Smith, e não Deus e nem o Filho. Isso está no Journal of Discourse, volume 2, na página 171, Brigham Young, né? Olha aí a confusão, contradizendo a versão da primeira visão de Joseph Smith. Essa segunda aponta que não foi o pai, né, e seu filho Jesus que lhe apareceu em 1820, mas apenas um anjo, né? Fica aí, né?
Também tem a terceira versão, né, de Woodford, né? O quarto profeta da igreja disse que, o quarto profeta da igreja do mormonismo, ele disse que tudo começou com um anjo de Deus voando pelo meio do céu e visitando um jovem chamado Joseph Smith, né? No ano de 1827, no Journal of Discourse, volume 13, página 324, né? Veja, a versão oficial da primeira visão de Smith foi publicada pela primeira vez no Term and Session, né, em 1852, né, com 22 anos depois de Smith ter isso, né, acontecido, né, depois disso aconteceu, e provavelmente era, né, junho de 1891, na página 490. O sucessor de Smith, Billy Young, né, e outros primeiros mormons não mencionam ou contam de forma muito diferente da versão oficial, né? Não menciona, né? Ou contam de forma muito diferente da versão oficial, né? Outros relatos de Smith também foi em 1835 e 1836, né? Nessa versão diferente e contraditória, que não há menção de Deus e também do seu filho, né? Nem de Deus nem de Cristo, mas só de muitos espíritos, anjos que deram testemunho de Jesus Cristo. Third Chang World of Mormonism, página 155 a 56. Veja aí. Né? Outro estranho também é que Joseph Smith tentou em 1828 se afiliar à igreja metodista, tendo sido impedido porque estava envolvido com necromancia e adivinhações e fantasmas sangrentos, né? Mormons, Seas, Crumbs, Adherents, né? Iden, página 8. Veja aí o que Joseph Smith era, né? Ele foi impedido de entrar na metodista por causa dessas suas, né, necromancia, adivinhações, né, fantasma, tal, essas visões de Joseph Smith. Então, na primeira visão diz que apareceu o pai, né, e o filho. Na segunda visão diz que foi um anjo. Depois outro relato de Smith entre 1835 e 1836, nessas versões diferentes, contraditórias, não há menção de Deus ou de Cristo, mas só de muitos espíritos e anjos que deram testemunho de Jesus. E agora, qual a versão está correta de Joseph Smith? Veja, outras autoridades e renome sobre o mormonismo, Gerald e Sandra Tanner, né? Quem foi eles? Foi um escritor e pesquisador americano, né? Sua esposa Sandra Megan Tanner, nascido em 14 de janeiro de 1941. Eles eram conhecidos por publicar materiais de arquivos e evidências sobre a história de a Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Ambos são ex-mormons, eles são ex-mormons. Os Tanner fundaram o Withan League Rose Ministry, né? Cuja missão declarada é comentar problemas com as alegações do mormonismo e comparar as doutrinas dessa igreja do mormonismo com o cristianismo. Sandra Taylor continua operando, né? Vejam, eles continuam. Olha só o que eles falam sobre essa visão. Já examinamos 3 diferentes manuscritos da primeira visão. Todos foram escritos por Joseph Smith, né? Os seus escribas, e no entanto cada um diferente do outro, né? O primeiro relato diz que só havia um personagem, o segundo que havia vários, o terceiro cita a visão que inclui 2 personagens. De qualquer modo, fica muito difícil acreditar que Joseph Smith chegou a ter uma visão no bosque. Ibid, página 151, né? O resumo disso, nem eles mesmos sabem sair dessa tremenda confusão. Então, o que foi que eles fizeram?
né? Eles deixaram que os próprios seguidores, né, que você responda, né? Como é que os próprios seguidores respondam a essa questão? Veja o que eles escreveram, né? Que tem escrito lá no relato da primeira visão, na pré-história, biblioteca. Eles vão dizer, conclusão: Joseph Smith testificou repetidas vezes que teve uma extraordinária visão de Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Nem a verdade a respeito da primeira visão. Olha o que eles estão dizendo, eles estão alegando que não há verdade da primeira visão, né? E nem a verdade, não tem como ver, né? Não tem como saber se é verdade, porque tem várias contradições do próprio Joseph Smith de várias visões. E nem os argumentos podem ser provados. Agora eles querem se sair. Não há relato, mas também não há argumento para ser provado. Só que os dois ex-mormons, Gerald e Sandra Taylor, eles já pesquisaram, como eu acabei de ler, eles pesquisaram em relatos e vê várias contradições da visão de Joseph Smith. Aí continuando aqui, né? Nem pode ser provado apenas pela pesquisa histórica, coisas que eles já fizeram, né? O Gerald e a Sandra Taylor, eles fizeram isso. Pode ser provado na história, né? Pela pesquisa e história. Saber a veracidade do testemunho de Joseph Smith suficiente requer que cada pessoa sincera que busca a verdade, estuda o registro e depois exerça a fé suficiente em Cristo para perguntar a Deus em oração sincera e humilde se o registro é verdadeiro. Se a pessoa perguntar com a real intenção sincera, né? Se a pessoa buscar, vejam que, olha o que eles escreveram, né? Se a pessoa com a real intenção sincera for buscar esses assuntos sincera, buscar a verdade, estudar o registro, depois exercer fé suficiente em Cristo para perguntar a Deus em oração e sincero e humilde se o registro é verdadeiro. Se a pessoa perguntar com real intenção, colocar em prática a resposta revelada, né, pelo Espírito Santo, a veracidade da visão de Joseph Smith lhe será manifesta. Desta forma, cada pessoa pode saber que Joseph Smith falou sinceramente quando declarou: eu tive uma visão, eu sabia, Deus o sabia e não podia negá-lo. Veja, olha a tremenda confusão. Ele faz com que você vá lá orar a Deus, né? E pergunta, ele não tem prova, não tem evidência, porque as evidências que eles têm são contraditórias. Joseph Smith outra hora disse outra visão, outra hora disse outra, então ficaram meio confusos e não tem como provar se é verdade ou não. Eles pegam lá, manda você pegar lá, orar a Deus e sinceramente que se é verdade ou não, Deus vai dizer. Olha a conversa, tá? A tremenda confusão, né? Querendo que você acredite no negócio, né? Numa ilusão de Joseph Smith, coisas que ele já fazia há muito tempo, né? Já tinha visão, já tinha esse negócio. Então ele deixa aí você responder aí, né? Ele não vai responder, então deixa você responder. Deixa aí, vá orar e você vai saber a resposta, se é verdade ou não, né? Aí a igreja, eles escreveram, a igreja reconhece a contribuição de estudo para o conteúdo histórico apresentado neste artigo. Seu trabalho é usado com permissão, né? Tá lá, no relato da primeira visão, no pré-história Biblioteca do Mormon, né? Tá aí também o link na descrição para você conhecer. O mormonismo afirma que Deus, né? Então o mormonismo afirma que Deus, em toda época, possui um profeta na terra, né? Porque revela suas instruções. Por isso, né, acreditam que o presidente desse movimento, né, é o profeta de Deus para os dias atuais. Eles citam Amós 3,7, que diz: certamente o Senhor Deus nada fará a não ser revelar seu segredo a seus servos, os profetas,
para ensinar que precisamos de profetas. Eles citam aí, né, Amós 3,7, certamente o Senhor Deus nada fará a não ser revelar o Senhor aos seus profetas. Isso aqui, para ensinar que precisamos de um profeta nos dias atuais. Então, mas o profeta dos santos dos últimos dias, o profeta da igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, Billion e Wilford, né, contradia a história da primeira visão, né, incorrentemente, se a versão oficial estiver correta, se os líderes da igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias contaram a história da primeira visão errada, ele também poderia estar errado sobre as suas doutrinas. Joseph Smith poderia estar errado. Então, os Mormons afirmam que seus apóstolos e profetas esclarecem a mensagem de Deus, mas em vez disso ensinam coisas contraditórias sobre a primeira visão. Deus é o autor da confusão, né? 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em toda a igreja dos santos, né? Só que aí vimos, né? Vimos uma tremenda confusão. Então, vamos agora a primeira visão de Smith, no qual ter visto Deus. Vamos ver se há respaldo bíblico, uma resposta apologética, se essa visão está em conformidade à palavra de Deus, principalmente a visão que ele viu Deus, né, e o Pai e o Filho, né, apareceu para Joseph Smith. Olha lá, a primeira visão de Smith, no qual afirma ter visto Deus, também entra em conflito com a palavra de Deus, com a Bíblia, que diz: ninguém jamais viu a Deus, João 1,18, e 1 João 4,12, né? Em Êxodo 33:20, Deus também diz: homem nenhum verá minha face e viverá, né? Os homens não podem ver a Deus porque ele é espírito, Deus é espírito, em João 4:24, e um espírito invisível, né? Colossenses 1:15, Deus invisível. Isso significa que não pode, invisível, que não pode ser visto, correto? E em 1 Timóteo 1,17, Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Portanto, quem afirma que vê o invisível afirma o que não pode ser visto, né? O que é uma contradição, né? Em 1 Timóteo também 6,16, de único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e ninguém é capaz de ver, visto que só Joseph Smith era um homem e ele viu a Deus. Será que ele viu mesmo? Fica aí a grande questão e a grande polêmica e contradição. Então, como diz a palavra de Deus em Gálatas 1:8, né, até o 9, mas ainda que nós ou mesmo o anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que valendo o que vos temos pregado seja anátema, assim como já dissemos, e agora a respeito, se alguém vos pregue outro evangelho que valem de que recebeste, sejam amaldiçoados. Se alguém vos prega outro evangelho que vale além das escrituras sagradas, seja amaldiçoado. Então é o que os mormons fazem, vem com outro evangelho. Agora presta atenção, segundo Joseph Smith, que foi dito que essas três denominações estavam erradas e seus credos eram uma abominação a Deus, e que todas estão corruptas, a presbiteriana, a batista, a metodista, todas elas se apostataram da fé, né? Da história de Joseph Smith, do 19:20, e a pérola de grande valor, páginas 53 a 56. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, né? Pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos
era uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim, ensinam como doutrina os mandamentos de homem, tendo a aparência de religiosidade, mas negam seu poder novamente, me proibiu de unir-me a qualquer uma delas. Então, vamos lá. Vamos ver se tem respaldo bíblico para essa afirmação de Joseph Smith. Vamos ver, né, se todas as igrejas aí que ele citou, essas três aí, apostataram da fé e que nenhuma era verdadeira, mas na face da terra. Então, 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma apressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer espíritos enganadores de demônio. Veja, o texto diz que realmente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, mas veja que o texto diz alguns e não todos, como Joseph Smith disse. Olha aí o problema, porque sempre alguns vão sim apostatarem da fé, mas não toda a igreja por completa, né? É impossível isso. Porque o próprio Jesus Cristo disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Olha só, que a revelação de Joseph Smith é que o inferno venceu a igreja de Cristo, né? E as fortalezas do inferno venceu, mas não é o que Jesus Cristo disse, né? Não tem como o diabo vencer a igreja de modo algum, mas sim alguns, né, vão se apostatar, mas toda a igreja não, como o próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Joseph Smith tinha um conceito errado de igreja, porque a igreja é de Cristo, a igreja é de Cristo e não denominação, né? Uma denominação de fato o corpo de Cristo, né? Porque ela a denominação é um corpo de Cristo, mas ela não salva. Quem salva é Cristo. Denominação não salva, quem salva é Jesus Cristo, né? Então, por que toda essa confusão do mormonismo, né? De Joseph Smith, né? Contra todas as demais igrejas estarem erradas por uma suposta visão, porque eles são exclusivistas, eles acham que só eles têm a salvação, e não há salvação sem a aceitação de Joseph Smith. Será que é verdade isso? Vamos lá. Doutrina da Salvação, volume 1, edição de 1887, página 206, vai dizer: se Joseph Smith foi realmente um profeta e se disse a verdade ao afirmar que esteve na presença de anjos enviados pelo Senhor e obteve as chaves da autoridade e o mandamento de novamente organizar a Igreja de Jesus Cristo na terra, então está conhecimento, e esse conhecimento é de vital importância para o mundo inteiro. Nenhum homem pode rejeitar esse testemunho. Nenhum homem pode rejeitar esse testemunho sem incorrer nas mais terríveis consequências, pois não pode entrar no reino de Deus. Portanto, é dever de todo homem investigar para que possa avaliar a questão cuidadosamente e conhecer a verdade. Então, sem isso aí, sem aceitação, sem aceitar que Jesus é o profeta de Deus, teve a revelação, viu os anjos e tudo, não pode entrar no reino de Deus. Então, eles dizem que devemos investigar. Então, como diz as suas próprias literaturas do Mormons, que devemos investigar para avaliar a questão e reconhecer a verdade, como segundo o texto, só os mormonismos têm a salvação. Então vamos analisar e vermos algumas profecias de várias citadas por Joseph Smith, e como a igreja do Mormon vão explicar essas falsas profecias de Joseph Smith. A primeira é envolvimento na Inglaterra da Guerra Civil norte-americana, né? O envolvimento na Inglaterra na Guerra Civil na americana, o que não se deu. Doutrina e Convênio, seção 81, do 1 ao 3. A segunda, a construção da cidade da Nova Jerusalém, que deveria ser feita pela geração de Joseph Smith, assim com o tempo, o que não se deu. Doutrina e Convênio, seção 84, do 1 ao 5.
a data da segunda vinda de Jesus Cristo. Olha só, o presidente Smith então afirmou: era a vontade de Deus que os que foram a Sião, envolvido da sua vida, se necessário, seria ordenado ao ministério e seria para toda a vida pela última vez, pois a vida do Senhor estava perto e que o cenário seria desfeito em 56 anos. História of volume 2, edição 1978, página 182. Agora basta somar 56 anos a 1835, data da revelação, e chegará ao ano 1891, data final para a vinda de Jesus Cristo, o que não ocorreu. E também Jesus Cristo disse que ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36, Marcos 13, 32, né? Quarta visão, né? Quarta profecia de Joseph Smith, quer dizer, os inimigos de Joseph Smith Jr. seriam destruídos a procurar matá-lo. E assim profetizou Joseph, dizendo: eis que o Senhor abençoará esse vidente, e aquele que procurar destruí-lo serão confundidos, porque essa promessa que obteve do Senhor para o futuro dos meus lombos será cumprida. Eis que estou certo de cumprimento dessa promessa, e seu nome será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai. E ele será semelhante a mim, porque aquilo que o Senhor fez através de sua mão, pelo poder do Senhor, haverá meu povo a salvação, né? Segunda Néfite 3, 4 ao 15 e livro de Mórmon. Veja aí, a profecia não se cumpriu. Joseph Smith foi morto a bala na prisão de Carthage de Lyons, né? Em 27 de junho de 1844. Então, o que a Bíblia fala quando o profeta falar em nome do Senhor, resistir em suas profecias e não se cumprir? Vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus, que também que os livros, né, que o livro que eles usaram, né, não se cumpriu, né? Eles resistaram, escreveram, documentaram e não se cumpriu. Joseph Smith, então ele entra para a galeria de falso profeta. Deuteronômio, olha o que diz a Bíblia, Deuteronômio 18, 22, 20 ao 22. Tem o profeta que tiver a prescrição de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá, né? E se disser no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, essa palavra não se cumprir, nem suceder, assim essa palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tem temor dele. Então Joseph Smith falou, documentou, resistiu no seu livro. Logo, segundo a palavra de Deus, o fundador do mormonismo, Joseph Smith, entrou para a galeria de falsos profetas, porque profetizou, documentou, falou em nome do Senhor e não se cumpriu. Então ele é um falso profeta. Essa aí é a história de Joseph Smith, né? Série Mormonismo, né? Próximo assunto vai ser o livro de Mórmon, né? Se o profeta Joseph Smith, ele fala do início, agora vamos conhecer o livro de Mórmon, como ele recebeu, né, essa visão para escrever esse livro de Mórmon. Próximo vídeo vamos falar sobre o livro de Mormons, esse livro aqui, ó. Livro de Mórmon, próximo vídeo, né? O livro de Mórmon na próxima série Mormonismo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.